Em uma reunião de gabinete hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que rejeitou o plano de reconstrução de 15 pontos do Conselho Internacional da Paz. Mas ele também disse que as forças de defesa de Israel não se retirarão até que o Hamas se desarme. Mas isso depois que a rádio do Exército de Israel informou que o primeiro-ministro deu sinal verde para começar a reconstrução em partes de Rafah, no sul de Gaza, com trabalhadores e empreiteiros de Gaza, que aparentemente serão os responsáveis por realizar a construção de fato no local. Claro, depois de passarem por verificações de segurança, os esforços de reconstrução acontecerão em uma área de Rafah sob controle das forças de defesa de Israel, perto da linha amarela, que marca a fronteira do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O trabalho também incluirá a construção de moradias residenciais. Vamos ouvir mais sobre o que a primeira-ministra disse mais cedo hoje. Com o Exército, protegemos Israel e eliminamos ameaças. Isso é importante. Antes de tudo, quero esclarecer o principal. Enquanto eu for o primeiro-ministro, não haverá um Estado palestino, nem em Gaza, nem na Judéia e Samaria. Não quero ver Fatahistão ou Hamasistão. E quanto às coisas específicas que têm aparecido nas notícias recentemente, quero ser preciso. Israel nega o documento de 15 pontos. Ouvi pessoas dizendo, vocês não disseram, nós dissemos, e aqui estou dizendo novamente. Israel nega o documento de 15 pontos. As forças de defesa de Israel não farão nenhuma retirada, a menos que o Hamas se desarme. E quando digo desarmar o Hamas, isso inclui armas pesadas, armas menos pesadas e armas leves. Todas as armas. E estamos falando sobre o desarmamento real, não um desarmamento fictício. E agora estamos conversando com os americanos sobre essa questão. Eles têm ideias, algumas das quais são aceitáveis para nós e outras que não são aceitáveis para nós. E sabemos como enfrentar essas situações. Já provamos isso no passado. E estamos provando isso hoje também. Agora está conosco nos estúdios da i24 News, o correspondente sênior Owen Alterman. Então, como você explica as aparentes discrepâncias ao rejeitar o plano, mas agora ele está reconstruindo, dizendo, ok, eles não precisam se desarmar, mas quando se trata do Conselho de Paz, aí precisam. Então, como você faz sentido do parece ser um pouco confuso? Emily, existe uma questão específica que é uma questão de política, uma doutrina de segurança nacional do ponto de vista de Israel. E então, ao contexto mais amplo do que Benjamin Netanyahu estava dizendo. Isso tudo tem a ver com a política israelense. A questão de política restrita, o que o plano de 15 pontos exige do Conselho de Paz no ponto 8 é uma retirada gradual de Israel das áreas em Gaza que as FDI ocupam. Ou seja, o Hamas inicia o processo com o Conselho de Paz, com essas forças no terreno, entregando suas armas para serem armazenadas conforme o plano descreve. E em paralelo com a execução gradual desse plano, há uma retirada gradual de Israel das partes da faixa de Gaza que Israel ocupa. Então há um desarmamento parcial do Hamas e uma retirada parcial de Israel, mais desarmamento do Hamas. Uma retirada israelense mais profunda. E as duas partes funcionam em conjunto. O que Benjamin Netanyahu estava dizendo é não. Do ponto de vista de Israel, a resposta para isso é não. Até que o Hamas entregue todas as suas armas, e não apenas as armas pesadas, mas também armas pessoais. E se você olhar a cláusula 9 do plano, algumas dessas armas poderiam potencialmente ser mantidas pelos combatentes do Hamas. Mas até que o Hamas esteja totalmente desarmado, até a última arma, Israel não vai sair 1 centímetro da faixa de Gaza. Essa é a posição de Israel. Esse é o desacordo político pontual entre o Conselho de Paz e o governo israelense. O que está por trás dessa doutrina? Uma estratégia israelense avessa ao risco na faixa de Gaza e em outras áreas ao longo das fronteiras de Israel. É uma lição que os planejadores de segurança nacional de Israel aprenderam desde 7 de outubro. Ter uma zona de proteção contra grupos armados na fronteira ou perto das fronteiras de Israel. É isso que está motivando essa postura. O observador pode concordar ou discordar disso. É essa a posição do governo israelense. E é aí que está a diferença entre o governo israelense. Então, e quanto à doutrina do Conselho de Paz? Falando? Então veja, há um interesse comum em ter algum tipo de reconstrução na faixa de Gaza. Pode não ser viável ter tantas pessoas sem moradia. Então pode haver um incentivo para avançar nisso enquanto mantém o exército israelense como uma barreira de segurança em relação àquelas comunidades bem na fronteira de Gaza. Mas Emily, e isso também é importante se você olhar não só para a parte dos comentários de Benjamin Netanyahu sobre Gaza, mas para toda a declaração, 3 minutos e 52 segundos, que foi distribuída pelo gabinete do primeiro-ministro. Netanyahu não estava falando apenas sobre Gaza. E a mensagem era muito maior. O que Netanyahu estava dizendo, e era um discurso político, um conjunto de comentários políticos, era: vocês da oposição estão atacando o que eu fiz durante esta guerra. Vocês estão dizendo que eu não tive conquistas suficientes no campo de batalha. Vocês estão dizendo que Israel está recuando, está pegando leve com o Irã, não está agindo com assertividade suficiente do Líbano. E aqui que Israel está prestes a se retirar de posições em Gaza. Passa por cada uma dessas frentes e fala sobre
isso. Israel não está fazendo isso e faz algumas críticas à oposição, dizendo: é isso que vocês estão dizendo nas campanhas publicitárias, isso é o que estamos fazendo. Emily, o que é interessante nisso do ponto de vista político, já que estamos a menos de 3 meses do dia da eleição? Benjamin Netanyahu quer rebater na questão da segurança e está disposto a tornar a segurança parte da campanha. Não está fugindo disso, mas alguém que tem o apelido de Senhor Segurança na política israelense, mesmo diante da insatisfação de parte do público israelense com as conquistas dos últimos anos, quer voltar à posição tradicional da direita. Ao dizer: mesmo que você não goste de tudo que eu fiz, confie em mim, aqueles esquerdistas do outro lado serão muito piores.